de historiador, de historiadora. É um desafio, né? É uma atividade que se pretende como ensaio, não sabemos se teremos prosseguimentos com outras narrativas, 2, 3, não, né? Mas também não temos condições de trazer todas as pesquisadoras, né? Todas as historiadoras que já contribuíram para se pensar a Feira de Santana. Né? Em um levantamento breve, né? Só olhando assim um pouco as dissertações, né? Nos sites das universidades baianas e umas de fora, a gente identifica entre pesquisas de mestrado e doutorado 36 pesquisas, só mestrado e doutorado, e só de algumas, sem pensar nos trabalhos que estão lá na graduação, na iniciação científica. Cláudio, eu estou sem fone, Cláudio. Eu não tenho fone, Cláudio. Por isso eu estou tentando falar devagar, né? E a depender eu tento voltar ao celular. Mas a gente vê que é um leque muito grande. E eu estou falando apenas das pesquisadoras mulheres, né? Então, esse é um evento que tem esse primeiro desafio, né? Trazer a pesquisa realizada pelas mulheres historiadoras para o debate, para a discussão, tentando trazer narrativas diversas, né, sobre aspectos da nossa história, da nossa cidade, numa contraposição a uma dada narrativa, muitas vezes única e oficial. Nós vamos passar já para a Miranice. Digo de imediato que é um desafio para nós essa atividade. Nós somos alfabetizadores, sabe? Nós estamos nos alfabetizando nas mídias digitais. Eu me confesso uma professora à moda antiga, que gosta do presencial, cara a cara, mas estamos nesse processo de aprendizado. Miranice vai fazer uma exposição em torno de 25 a 30 minutos. As perguntas vocês poderão colocar no chat, poderão inclusive colocar em caixa alta pergunta, para que a gente vá fazendo uma organização, tá? E nós vamos estar colocando também no chat um formulário para lista de presença para aqueles que desejarem um certificado ou que precisam do certificado. Então nós vamos colocar um link aí no chat para que vocês possam acessar e fazer a assinatura da lista de presença. Miranice, acredito que boa parte dos companheiros presentes e companheiras aqui a conhecem. Miranice está doutorando na UNB desde 2016, graduou-se em História pela UFES em 2010, mestrado pela UFES em 2013. Ela está nessa trajetória bonita de persistência, né? Emendando uma coisa na outra. Tem experiência de ensino fundamental e superior, atua com ensino de história da educação no Brasil, metodologia e estágio supervisionado, faz companhia aí a nossa amiga Nora. E Mira tem se dedicado à pesquisa sobre Feira de Santana, Brasil República, Cidade, Cultura Urbana,
urbana, trabalhou com festejos carnavalescos e modernidade de Feira de Santana, integra o grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia, o Som do Lugar e o Mundo, na linha de pesquisa, práticas, culturas, espaços e tempo histórico. Mira, bem-vinda, você está, diria que abraçada por todos esses companheiros e companheiras presentes para te ouvir, para te escutar, para ter o prazer de partilhar do seu saber, da sua produção acadêmica. A fala é sua, minha cara. Obrigada, Ana, pela gentileza. Não estou ouvindo, Mira. Desculpa, gente. O microfone voltou. Vocês não ouviram nada, então, né? Então, voltemos. Quero dar boa noite a todos e todas e todos. Dizer que sejam todos muito bem-vindos nessa atividade. E a minha fala ela vai se dividir em 2 momentos. No primeiro momento, eu quero apresentar para vocês como foi que nós chegamos a essa atividade. E depois eu vou propriamente entrar na discussão sobre o mito, a criação desse mito da micareta de feira, né? Bem, essa atividade foi pensada em conjunto com a professora Larissa, que, para ser bem sincera, não tinha nem a pretensão inicialmente de ser tão grande quanto eu acho que ela é, e eu estou muito feliz com esse resultado. Nós pensávamos em fazer uma live para comemorar o dia os festejos, né, da emancipação de Feira de Santana, e aí surgiu a ideia, por que a gente não traz mais gente para poder discutir, já que as pesquisas são tantas? E como foi isso, né? Todo mês de setembro, geralmente, a cidade festeja essa data, só que festeja sempre na mesma linha, na mesma narrativa, que sempre recorre à narrativa de Popino, que é aquela tão conhecida obra, né, sobre Feira de Santana. E há um incômodo nisso porque a maioria há muita produção, como a Ana falou, né? Nós precisaríamos de muitas semanas, de muitos momentos como esse, para, quem sabe, dar conta de tanta produção de qualidade. Isso pensando só o campo da história e pensando as mulheres. E aí, quando nós fomos pesquisar para saber quais seriam as produções que nós podíamos trazer, nós nos deparamos com um número muito grande de pesquisas de mulheres. E aí veio a questão, por que não, então, trazer essa cidade lida na perspectiva feminina? Não na perspectiva feminina do sensível, do mais... de uma coisa estereotipada do que é o feminino, né? De que as mulheres teriam uma visão mais sensível do que a visão dos homens, mas no sentido de que essas falas femininas também são silenciadas dentro da produção, dentro da divulgação das pesquisas na cidade. Então, nós fizemos essa proposta de atividade, de lives, né, para a gente poder conversar e socializar sobre essas produções de mulheres, e de mulheres que trazem esse outro olhar para dentro da universidade, um olhar de quem é silenciado também, de quem sofre essas pressões. E aí, o evento ganhou a força e uma amplitude que eu nem esperava que fosse tanto. Eu estou muito feliz com isso. Acredito que seja um momento muito rico, um espaço muito caro, que a gente tem que ocupar esse espaço. Nós temos que saber o que se escreve sobre a cidade e fugir dessas narrativas tão cristalizadas, né? Por isso que eu trago a discussão do mito fundador para pensar, para desconstruir essa ideia de uma história linear. E aqui eu ressalto
a importância de outras pesquisadoras que vieram antes de nós, né? De pesquisadoras mulheres que enfrentaram esse desafio de falar sobre a cidade de Feira de Santana. E eu queria ressaltar, e através desses nomes, agradecer a todas as outras, duas historiadoras, né? A professora Celeste Pacheco, com a discussão sobre o trabalho de povoamento da cidade de Feira de Santana, e a professora Zélia Jesus de Lima, que fez a primeira dissertação sobre o Lucas da Feira. Então, assim, essas historiadoras, elas estão dentre as primeiras historiadoras que discutiram a cidade. Então, assim, em nome delas, eu faço referência a todas as outras e agradeço, porque eu acho que elas, eu tenho certeza que essas mulheres que se debruçaram sobre a história, no campo da história, e que viram a cidade como esse objeto de pesquisa, são pioneiras, como a Karine está aqui dizendo, né, no chat, e que merecem nosso respeito, nossa reverência, né? Então, assim, esse evento também é por conta delas, é por conta de uma luta que veio antes da nossa luta. Então, assim, estou muito feliz de ter pensado esse evento com a professora Larissa. Os desafios em selecionar os nomes são sempre muito duros, porque a gente acaba deixando nomes também importantes de fora. E aí a Ana brincava comigo, estou sentindo o cheiro de um Narrativas 2. Eu falei bem assim, eu acho que para contemplar tinha que ter um Narrativas 10, né? Para poder contemplar toda essa produção. E que bom. E que bom que a produção historiográfica de sobre Feira de Santana tem grande parte do olhar das mulheres. E isso precisa ser divulgado. Bom, dito isso, eu vou passar para a minha apresentação de fato, que é a questão do mito fundador da Micareta de Feira de Santana. Vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho para eu poder apresentar aqui um slide que eu fiz para tentar não comer tanto tempo e ser breve. Deixa eu olhar. Vocês estão vendo a tela, gente? Alguém pode confirmar? Sim, Mira. Tá bem. Só precisa abrir. Ok, agora beleza. Estão vendo? Agora eu não vejo mais ninguém. Vou falar, porque some para mim. Bom, como foi que eu pensei? Acho que a primeira coisa é falar sobre esse título, né? Como eu cheguei a esse título. Quando nós estávamos pensando uma discussão para sair da curva do que se é apresentado sobre a cidade no mês de setembro, o que veio à cabeça era para esse momento era discutir a questão do mito fundador, que é uma discussão que eu ensaiei um pouco na dissertação, mas na tese é que eu me debruço mais sobre ela, que é como esse mito fundador ele acaba escondendo um tanto de histórias que vão sendo silenciadas ao longo do tempo e que a gente vai acreditando só em uma coisa, uma história linear, em um tecido que não é multicolorido. E a gente sabe que a história não é assim. A história não é uma coisa lisinha, sem fissuras, sem nada, a não ser as narrativas. As narrativas tendem a harmonizar isso. Então, eu pensei no mito fundador da micareta por dois motivos. Porque isso vai... Eu acho que é essa a proposta da maioria das falas, que é trazer esses outros sujeitos para a questão e desnaturalizar aquela história pronta e acabada que nós temos sobre a cidade. E o outro motivo é porque isso, inclusive, se faz eficaz na construção de uma memória sobre Feira de Santana, que eu defendo que não é só uma memória sobre a micareta, que não é só a memória da micareta, ela é uma memória da cidade, né? Então, eu trouxe aqui dois autores para a gente começar a conversar sobre esse conceito de mito fundador, que eu também atrelo à questão das tradições inventadas. A Eni Orlandi diz uma coisa sobre o mito fundador e sobre esses discursos do mito fundador. O sentido anterior é desautorizado. Instala-se uma tradição de sentidos que produz outros sentidos de lugar. Ela tem uma coletânea que é esse texto aqui. Discurso fundador, formação do país e a construção nacional.
que é justamente como essas histórias lineares são construídas. Que aí a gente vai desembocar um pouco no que Hobsbawm fala sobre as tradições, que sempre que possível, essas tradições, elas tentam estabelecer uma continuidade com o passado histórico apropriado. E qual é a relação, o que a gente pode trazer dessas duas citações para pensar a história da cidade a partir disso? Quando você cria um discurso fundacionista, né, ele precisa ter sentido e efetividade. E, para isso, ele precisa recorrer a elementos que são elementos conhecidos das pessoas. Porque se você inventa algo, ou você joga a luz sobre algo, ou uma narrativa, que ela é completamente descontextualizada, ela não se fixa. Ela não tem como manter o sentido, porque ela não encontra a familiaridade desses sujeitos. Então, o que é isso? Já que ele pega algo que era conhecido e transforma em uma outra narrativa, que é uma narrativa adequada. É aquela ideia mesmo de harmonização. Você tira o conflito, você joga a luz sobre um aspecto, enquanto você enfatiza um aspecto, você promove o silenciamento de outros. Então, o mito fundador, ele sempre vai silenciar o que é inadequado, o que precisa ser esquecido sobre uma perspectiva de futuro, que a Neil Horland fala, que esses mitos, eles sempre estão relacionados com o que você quer que as pessoas pensem e projetem para uma relação de futuro. E aí volta a questão do passado apropriado. É a ideia de um passado que serve a algo, que serve a alguma narrativa. E eu acho que é essa a proposta do trabalho, que a gente perceba o que é que esses mitos fundadores escondem. O que é que essa narrativa sempre só de polpino, ou sempre tão limpinha, tão sem defeitos, sem falhas, que acho que a ideia é isso, você constrói uma narrativa sem falhas, só que ela é completamente eficiente, a não ser que você comece a questionar isso. Dito isso, vamos para a questão de qual é o discurso fundador da Micareta de Feira de Santana. Se você chegar na rua e perguntar as pessoas, elas vão dizer: a micareta foi criada em 1937 devido às fortes chuvas que impossibilitaram a realização do carnaval naquele ano. Aí você para e pensa: bom, será que isso é tão sólido que a gente não possa questionar? E depois assim: Miranice, mas não choveu não? Porque já me perguntaram isso, né? Não choveu não? Muito provavelmente sim, porque as chuvas de verão, elas são comuns no mês de fevereiro e março, as trovoadas, ou pelo menos elas eram quando existia um mínimo de equilíbrio ambiental, né? Então, assim, se choveu em 1937, poderia ter chovido em outros anos. Será que uma chuva seria capaz de criar inventar, porque a ideia de invenção, né? Feira tem a ideia de que é a inventora da micareta no Brasil. Inclusive, isso circula muito e causa, inclusive, conflitos com a questão da micareta de Jacobina, que a professora Vanicléia Santos tem uma discussão muito interessante sobre a micareta de Jacobina na dissertação dela de mestrado. E as pessoas dizem: não foi Feira que inventou a micareta, foi Jacobina. Mas Feira, isso é tão efetivo que Feira tem essa memória de criadora da micareta. Aí vocês podem pensar: sim, mas isso foi quando choveu e as pessoas disseram: não, vamos fazer a micareta e pronto. Mas quando é que esse mito ele é criado? Ele é criado imediatamente? Não. Essa ideia de criadora de micareta, ela se dá em 1970, quando o prefeito de Feira, na época, João Duval Carneiro, ele municipaliza a festa. A micareta, em 1970, deixa de ser uma festa produzida pelas diversas comissões da cidade e passa a ser gestada pela Secretaria de Cultura, pela SETU. Com isso, o livro de ouro deixa de existir
as múltiplas comissões para a construção da festa também deixa de existir, passa a ter apenas uma comissão, que é a comissão organizada pela Secretaria de Turismo, e é a partir desse momento que esse mito das grandes chuvas e da criação em 1937 se estabelece como uma reportagem imensa do jornal Folha do Norte, que faz o histórico da micareta de Feira de Santana. É como se fosse uma certidão de nascimento da micareta. Aí a gente volta àquela ideia do que o Robesbal fala, que é uma tradição com um passado apropriado. E por que um passado apropriado? O contexto da década de 70, a gente não pode deixar de pensar no contexto nacional. Em 1970, a partir de 66, mais especificamente, a ditadura militar estava com um projeto de fiscalização dos aspectos culturais de passado de fomento, que aí você tem a criação do Conselho Federal de Cultura, a criação da Funarte, e esse momento de municipalização da festa, de controle municipal da festa, não pode passar despercebido. E qual a primeira coisa que você faz? Você joga sobre uma construção popular da festa, a ideia de uma questão climatológica. Foi quase que natural. A micareta surgiu porque choveu, pura e simplesmente. Tem um artigo muito interessante da professora Natália Fernandes, que é sobre política cultural, como esses órgãos eles passam a gestar todos os aspectos. E como as secretarias nascem a partir dessa política, que é a política de controle. Você vai controlar a festa, você vai o roteiro, você vai estabelecer o tema da micareta, os cartazes, tudo passou a ir para a mão da prefeitura. Então, esse mito fundador ele não pode ser pensado de forma desarticulada com o contexto político que vivíamos. Agora nós vamos às fontes, né, para ver o que é que as fontes falavam e que elas nos permitem dizer. Para esse momento, eu uso 3 fontes. O jornal Folha do Norte, um fragmento do jornal Folha do Norte, 2 fragmentos do jornal Folha do Norte, um documento que eu encontrei na internet, que ainda bem que eu salvei, dica para quem trabalha com documento, quem acha documento online, faça o seu banco de dados, porque eles desaparecem com uma facilidade muito grande. E trabalho com um fragmento do jornal Folha da Feira, para a gente poder ver, então, como era esse contexto, que eles diziam que era um contexto de criação da micareta, né, para a gente começar a desconstruir esse mito e ver o que esse mito revela, o que está por trás disso tudo. Em 1935, o jornal Folha do Norte dizia: moderníssimo e sem entusiasmo crescente da multidão, decorreu o carnaval nesta cidade. Pode-se afirmar que o mais fraco dos tridos da folia, e bem dizer, nem mesmo foi um trido. Porque, no período de tempo decorrido das 22 horas de domingo gordo até as 16 horas do último dia de Momo, o que ocorreu foi um hiato desconcertante do regime momocrático. Bom, o jornal Folha do Norte, a partir de 1934, ele começava a trazer essas questões de uma crise carnavalesca. Eles diziam, a crise, porque a crise do carnaval. Na dissertação eu perguntava, que crise é essa? Que crise é essa? De que crise esse jornal está falando? Eu pensava, será que é a crise econômica? Será que é a questão da seca? E aí o jornal começava a apontar, ao longo das suas reportagens, um possível esvaziamento da cidade, né? Que as pessoas estavam saindo da cidade. Aí eu comecei a relacionar. Bom, a 324 foi construída no final da década de 20, início da década de 30, a inauguração. Provavelmente havia uma migração de pessoas de Salvador, maior, né, que facilitou, de Feira para Salvador no período do Carnaval, com uma espécie de concorrência. Então, o primeiro elemento que seria a concorrência
com o carnaval soteropolitano. Esse é um dos elementos que eu encontrei. Mas aí eu pensei, quem é que podia sair de Feira de Santana para ir para o carnaval de Salvador com esses passeios? E aí eu encontrei na documentação no período do mestrado e estou aprofundando no doutorado, que eram os passeios promovidos pelas filarmônicas. Aí eu já comecei a relacionar que as filarmônicas tinham associados, que era uma divisão de classe das pessoas, que nem todo mundo podia ser associado. Então, eu chego à conclusão de que quem poderia ir para lá não eram as pessoas, não eram os trabalhadores e trabalhadoras que poderiam ficar na cidade e festejar. E existia também uma série de críticas nos jornais, que eles não dizem que seria essa crise, mas eram o comportamento inadequado de se festejar, né? Eles diziam que era inadequado festejar daquela forma, que as batucadas, os tambores lembravam as relações dos povos não civilizados, que a modernidade feirense precisava de um jeito de carnavalizar adequado. Então, essa crise do carnaval, na minha leitura, não é só a crise do esvaziamento. É a que tipo de carnaval essa imprensa está se referindo, o que é que ela considera como carnaval, quais são os hábitos que eram considerados. Eu encontrei em alguns fragmentos da documentação falando sobre o intrudo, né, que a partir do século XVIII passou a ser combatido como prática incivilizada dentro de um processo de modernização do país. E quando você vai ver quem eram as pessoas que praticavam o intrudo, eram as pessoas subalternizadas, homens e mulheres negros principalmente, que festejavam ao seu modo, e isso incomodava porque é o que o Chalub fala, né? As classes perigosas na rua, elas podem se insurgir. Então havia uma tentativa de controle dessa forma de festejar. E as fontes diziam sem ânimo, principalmente no Folha do Norte, sem ânimo, sem entusiasmo. Então aqui já existia a ideia de uma crise do carnaval feirense. Em 35, 2 anos antes de 37, quando a micareta surge dentro dessa construção de mito de forma tão resolutiva. E aí, no número seguinte, né, vou até voltar aqui, esse número é do dia 9 de março. E nesse período, o Folha do Norte, ele circulava semanalmente. Na outra semana, ele já indicam a possibilidade de um complemento desse carnaval. Para o incitamento dos foliões, impõe-se a necessidade de um domingo de Páscoa, 21 do mês por vir. Realizem passeatas vespertinas e noturnas os impulsores do passado carnaval, que por razões de haver sido relativamente mais fraco do que dos anos anteriores, carece de um complemento de folia, com o que concordam todos os feirenses, sem distinção de sexo, idade, estado social e posição ou situação econômica. Olhe como ele naturaliza a coisa e coloca como se isso fosse uma coisa normal para todo mundo, né? Isso é uma necessidade que todos precisariam. Preparem-se todos, pois para o carnaval supiético, denominação que deve ser para afigurar mais adequadamente o impróprio termo francês micareme, que jamais poderá designar bem o dia que sucede o fim da quaresma. Porque a micareme é uma tradição francesa que era uma festa carnavalesca no meio da quaresma. Outro aspecto também gerava uma série de polêmicas de como chamar essa prática que, ao meu entender, já existia muito antes de 35, que às vezes era chamada de segundo carnaval, de micareme, de pascuela carnavalesca. Então, daí a gente já tira que a prática carnavalesca já existia antes mesmo de 37, nessa prática carnavalesca de festejar o pós-40. Mas a gente vai voltar nessa ideia de crise e dessa indicação. Aí eu achei um outro documento que está na minha tese, está na minha dissertação esse documento. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu achei interessante trazer o documento para a gente pensar como ele pode nos ajudar. Bom, ele não tem timbre de nenhum lugar, ele é um papel envelhecido com data de 35,
que seria uma carta destinada à Associação Baiana de Imprensa, onde a Associação de Cronistas Carnavalescos pedem o voto para denominar o que seria aquela prática pós-carnavalesca que existia na cidade e que eles precisavam nomenclaturar isso, né? Então aí tem refolia, a micareta, o segundo carnaval, carnavalito, uma série de nomes que eram nomes que corriam na cidade que as pessoas davam a isso, né? A essa prática carnavalesca que já existia, mas que era uma prática sem ter sido apropriada. Aí a gente volta àquela questão de como a construção do mito ela se segura em um lugar que é um lugar de memória, onde tem uma familiaridade. Quando você cria a micareta, você não cria a micareta do nada. Você aproveita uma tradição que já existe, um hábito de festejar que já existe na cidade, e você dá uma roupagem a ele, de forma que ele elimine as tensões existentes. E aí, quando eu falei para vocês que a gente volta à ideia de crise. Qual a crise? Qual carnaval estava em crise, né? Qual era esse carnaval que precisava de um complemento, que precisava de uma coisa que organizasse a coisa, né? E aí eu vim para o jornal do mesmo período, que é o Folha da Feira, do mesmo ano, 4 de março, que traz uma narrativa completamente diferente da ideia de crise que o jornal Folha do Norte teve. E depois eu vou até dizer por que essa coisa do jornal Folha do Norte ser tão incisivo em falar sobre a questão da crise carnavalesca. Dizia assim: a feira amanheceu ontem com a rua direita toda enfeitada de bandeirolas e inúmeras máscaras percorreram a cidade, em grupos isolados, destacando-se pela manhã um cordão muito bem organizado, composto por gentis senhorinhas que entoaram harmoniosas canções, despertando a gente para um alvarar de anos. Esse fragmento me inquieta de duas formas. Primeiro, me parece que não havia um esvaziamento da cidade. Eu não acredito nesse esvaziamento da cidade. Eu acredito na ideia de esvaziamento de um grupo, que era o grupo que se achava, que achavam que faziam o carnaval adequado, mas que esses grupos estavam aí. E quando eu li esse trecho do documento, eu perguntei: que grupo é esse? De cordão muito bem organizado, composto por gentis senhorinhas. E o único grupo que eu achei composto só de mulheres eram as melindrosas, nesse período. E as melindrosas só vêm aparecer no jornal de forma mais incisiva bem depois de 37. Elas aparecem, mas de forma muito tímida nas primeiras notícias do carnaval. E as melindrosas desfilaram, segundo a pesquisa da professora Regine, que está aqui, Regine de Santa Bárbara, desde 1929. Por que não dar nome a esse grupo de jovens senhoras que desfilavam, senhorinhas que desfilavam e entoavam? E eu só vim descobrir que as melindrosas faziam parte de um grupo que eram filhas de lavadeiras do Tanque da Nação, de mulheres negras, a partir da pesquisa da professora Reginilde. E aí a gente volta de volta ao começo, né? Da importância de trabalhos que rompam com essa tradição de um mito, de uma história única para construir a cidade. No trabalho dela, ela faz uma discussão interessantíssima sobre esses grupos que protagonizam a cidade. E aqui pensar que esses sujeitos permaneciam na cidade durante o carnaval. Eles estavam na cidade durante o carnaval, eles festejavam, eles lotavam a Rua da Direita, que à época era a rua considerada a Rua do Progresso, a rua mais larga da cidade, que no começo da rua é a Igreja da Cruz, no final dá no coreto do coronel, né, dos Fróis da Mota, que tinha as filarmônicas, depois veio a escola normal. Então, era uma rua significativa, né, para quem não é de feira, entender o que é essa Rua da Direita, que é o que eu faço muito na tese, que é pensar o sentido do lugar,
que os circuitos revelam desses projetos de cidade. Então, assim, esse mito que harmoniza as relações, que tira de fora esses sujeitos que permaneceram na cidade e que certamente ajudaram a construir a festa pós-quaresma, a micareta. Esses sujeitos, essas mulheres, filhas de lavadeiras, e os sapateiros, os alfaiates, eles estavam na cidade comemorando. Então, e com certeza construíam a ideia da micareta, né? Ana, tem quanto tempo? Mira, tá tão bom. Mais 10 minutos, tá bem? Eu acho que eu estou concluindo. Que pena. Eu fiquei com medo de passar do tempo, mas eu acho que eu já estou perto de concluir. Fica à vontade, tá bom demais. E aí pensar, o que é que o mito esconde, né? O que é que esses mitos escondem? Primeiro, a defesa de um modelo de sociedade e de uma memória de cidade. E quando você elege um evento, uma chuva como criadora de um evento que a gente já viu, que não começa em 37, e eu acho que o grande risco é você ficar buscando por essas origens, por esse lugar que começam as coisas, né? Eu acho que essa é a minha grande crítica, tanto foi na dissertação quanto na tese. Não é ver onde começa a coisa, é entender por que é que a coisa diz que começa ali. E essa defesa de um modelo de sociedade que os sujeitos, para o período da década de 70, não era importante ter esse protagonismo. Você não pode dizer que as pessoas podem simplesmente criar uma festa, ir para a rua, ter autonomia, ter direitos. Então, isso envolve uma memória de cidade, um projeto de futuro, né? Volta para a ideia de projeto de futuro na discussão do que é que está por trás de uma invenção e tradição. Eu lembro do Kozelek que fala, o passado presente, né? Você pensa no passado com a perspectiva de futuro. Então, você constrói essas narrativas de invenção de tradição a partir daí. A outra coisa é que o mito esconde, né? Não só na questão da micareta de feira, mas em todas essas outras construções lineares, que é o silenciamento de práticas e de sujeitos tidos como inadequados à modernidade ferense. Quando o jornal colocava que as pessoas tinham que se educar, e o jornal fazia nota sobre como as pessoas deviam se portar, como deveriam se vestir. Aí eu lembro da dissertação de Tatiane, né? Sobre como a indumentária era importante para você educar uma pessoa, né? Como essa indumentária ela não é só moda, né? Ela tem todo um sentido por trás disso. E acabei de lembrar aqui de um anúncio da Filarmônica 25 de março que dizia: se você não tem roupa adequada, nem apareça na portaria, que é para evitar o constrangimento. Então, assim, você quer educar e adequar as pessoas dentro de um lugar que elas devam estar, onde o protagonismo não cabe a essas pessoas que faziam carnaval em 35, como a Folha da Feira apresenta, que continuavam na cidade, que não iam para Salvador. Essas pessoas ficavam e festejavam. Só que também feira está buscando esse lugar de destaque, né, entre as cidades do interior. Ela não é a capital, mas ela quer ser a capital do interior. E aí eu vejo a invenção da micareta, ela indica, aí eu volto à ideia do passado adequado e a perspectiva de um futuro ideal. Quando você inventa a micareta, você resolve, nessa perspectiva, duas questões. A primeira, você rompe com a concorrência com Salvador. Você não precisa mais concorrer com Salvador. Você é a cidade que inventou o carnaval fora de época. E nisso eu tenho que admitir a eficácia e a eficiência da imprensa. O professor Milton fala que a imprensa inventa qualquer coisa e faz as pessoas acreditarem em qualquer coisa a partir da repetição, da repetição, da repetição, da repetição. E isso é muito eficiente, porque eles transformaram um evento que ocorria na cidade o tempo todo, na grande novidade, e eles regularizaram esse evento e se livraram da concorrência com Salvador. E nisso, e outra coisa, eles
conseguiram, como é que eu posso dizer, criar um novo hábito festivo em que a micareta conseguia, enfim, eu falei isso na dissertação, conseguia, enfim, matar o intrudo, porque eles diziam até o início da década de 30 que feira ainda não conseguia ter se livrado das práticas do intrudo. Então, a micareta vem como uma forma de regular essa festa que existia na cidade, controlar essa festa, talvez, e resolve a concorrência com Salvador. E a invenção desse mito de 37 não é de 37, não é de 35. Me parecia que... Eu até vou voltar aqui ao documento rapidinho, que eu esqueci de falar, mas quando você faz uma votação para decidir qual é o nome de alguma coisa em 35, isso já devia rolar há muito tempo na cidade. Não é uma coisa que foi de um dia para o outro. Isso é uma prática comum, inclusive a Vanicléia Santos fala isso, né? Que é uma prática as pessoas fazerem uma festa depois que a quaresma acabava. E em Salvador tem indícios de que também uma forte chuva teria feito o carnaval de 1914 não ter tido tanto sucesso e teria tido uma micareta. Mas eu acho que essa ideia de desconstruir os mitos nos revela muito sobre a cidade e sobre o que a gente pode pensar sobre ela. Bom, para essa fala, eu usei essas referências, mas acabei falando de outras porque fui lembrando e adicionando coisas à minha apresentação. O texto de política da Natália Fernandes, o texto do Robesbal sobre o ensino das tradições, da Eni Orlando e o da Reginilde, que para mim foi fundamental na escrita da dissertação e continua sendo fundamental na escrita da tese, porque os jornais silenciam o lugar dessas mulheres, das melindrosas no carnaval, né? Se você for só pelo jornal, se você não recorrer às outras memórias, isso passa muito longe. Porque há um projeto de cidade. E aí eu disse que ia falar sobre por que talvez o Jornal Folha do Norte era tão incisivo nessa construção da micareta, porque o Jornal Folha do Norte estava na comissão de construção da micareta, né? Eles tinham esse projeto muito forte de fomentar essa prática, a Pascuela, o segundo carnaval, tanto que eles passam anos chamando de segundo carnaval, às vezes de micareme, outras vezes de Pascuela, fazendo referências. Pascuela. Pascuela. Acho que tinha um nome chamado Pascuelinha também. Eu vou fechar aqui, agora não sei nem como é que fecha esse negócio, né? Deixa eu ver. Deixa eu tentar voltar, porque eu não sei como fazer parar a apresentação. Bom, eu espero não ter estourado tanto tempo, porque quando eu vou falar do objeto de pesquisa, eu acabo me empolgando muitas vezes, né? Miranice, você não estourou o tempo. Eu acho que você precisava ver no chat quantos elogios a sua fala. Parabéns, maravilhosa, que alegria ouvir você, que explanação bela, sua pesquisa de extrema relevância social e acadêmica. Essa pesquisa denuncia de uma história linear e com mitos fundadores precisam ser cada vez mais aprofundados nas escolas, na educação básica principalmente. Precisamos divulgar esses estudos sobre a cidade com a própria comunidade feirense, com a população que muitas vezes nem sabe que a UFES existe. Muito bom mesmo, parabéns, Mira, belíssima exposição, sensacional. E por aí vai. Eu peço desculpas, eu não citei os nomes das pessoas que colocaram essas mensagens para você no chat, mas é apenas para te dar a tranquilidade de como a tua fala estava cativante e como as pessoas estavam extremamente atenciosas. Bom, nós abrimos agora o bloco para perguntas.
Logo no início, me parece que foi Gracinete que fez uma pergunta: esses trabalhos foram de que data? Eu estou imaginando, e Gracinete está me ouvindo, ela pode corrigir se eu estiver enganada, que ela está perguntando dos trabalhos que você mencionava como as pioneiras na pesquisa histórica, quando você falou da Celeste Pacheco e da Zélia Lima. Peço que confirme se realmente foi sobre essas referências que ela está perguntando da data. Sim, é isso? Bom, se foi isso, estão me ouvindo? O trabalho da professora Zélia, a dissertação dela é de 90. A dissertação da professora Zélia sobre Lucas Evangelista, o Lucas da Feira, né? É de 90. E o trabalho da professora Celeste Pacheco, salvo engano, 92. Mas posso conferir. Respondi? Acredito que sim, Mira. E a gente encontra talvez uma diferença das datas, mas é a década de 90, né, Celeste? Eu acho que o mestrado de Celeste começou em 88, se eu não me engano, e ela concluiu a dissertação em 92. É 90. É 90. Pelo menos que está no mestrado da UFBA é 90. Então eu troquei. Então provavelmente a professora Zélia de Jesus Lima, Zélia de 92. Zélia depois, primeiro é Celeste. A professora Gracinete está lembrando que tem a tese da professora Ângela sobre a Matinha. Ótimo. E me parece que ela é posterior a essas duas teses, a de Celeste e a da Zélia. Gente, eu comentei até com a Ana, assim, Ana, eu tô com medo de falar muitos nomes e esquecer alguém. Então, vamos pegar as que a gente encontrar de mais antiga e falar, porque a gente faz referência a todas, né? A todas elas, da importância de como estamos aqui também por conta delas. Sim. Tem duas questões aqui para você. Uma do Iago Gomes. Consegue? Sim, consigo. Deixa eu anotar para conseguir responder. A professora, né, gente? A professora didática, tem que anotar. Eu sou professora de estágio, tem que ter plano. Iago, gostaria de saber de Mira quais estratégias nós, as pessoas no geral, podemos tomar para possibilitar a divulgação dessa pesquisa tão importante para a feira. Então ele pergunta sobre estratégias para a divulgação. A Elis Souza está perguntando quais são as suas principais fontes de pesquisa. Né? Você expôs aí o jornal, o documento, e ela pergunta as principais. O Luciano Nascimento pergunta. Peraí, o nome da. Ana, desculpa. O primeiro foi Iago. O nome da segunda pessoa? Elis Souza. E Luciano Nascimento, ele pergunta: professora, você trata do porquê de o carnaval continuar cancelado em Feira de Santana no pós-37? Que houve foi uma transferência do carnaval em Feira de Santana para abril, para atender aos anseios da classe dominante local, que passou a comemorar o carnaval em Salvador e, dessa forma, entregou o carnaval feirense às camadas populares.
Peraí, volta aí, Ana, que eu acho que eu me confundi. Primeiro De Luciano. Primeiro ele pergunta se você trata do porquê o carnaval continuar cancelado em Feira de Santana no pós-37. E depois ele pergunta e se o que houve foi uma transferência do carnaval em Feira de Santana para abril para atender aos anseios da classe dominante local, que passou a comemorar o carnaval em Salvador e, dessa forma, entregou o carnaval feirense às camadas populares. Pronto, posso começar a responder? Eu vou deixar a Mira responder esse primeiro bloco e depois a gente faz o segundo bloco, que a Reginilde está colocando uma questão. E lembro às pessoas que o link para a assinatura de presença, para quem deseja o certificado, a gente vai colocar no chat. E Johnny, só lembrando que você está com o microfone aberto. Como é que eu fecho essa porra? Ó, Johnny, passa o dedo assim, ó, no... Johnny, se vai aparecer uma caixinha, Johnny. Peraí, minha filha, deixa eu ver aqui, está tranquilo. É só clicar. Boa noite. É só clicar na tela que vai aparecer o microfone, o símbolozinho, o seu clique em cima, tanto do microfone como da câmera. Só está usando o celular, não? Pronto, pode clicar na imagem aí que vai aparecer. Colocando o link do formulário e passando a palavra para... Como coloquei, falta só a câmera. Não pode deixar de ir com a câmera, gente. A companhia para Miranice. A palavra é sua. Bom, bem, Iago, acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, que é sair desse mundo, extrapolar, levar nossas pesquisas para a sala de aula. Eu acredito que muitos professores aqui em Feira já estejam fazendo isso, né? Fugindo desse lugar comum de que sempre a mesma história, sempre as mesmas discussões. Eu penso que esse momento, por exemplo, é uma estratégia para a gente tentar furar a bolha, né? De parar de falar só para a gente mesmo. Porque a minha grande inquietação era, quando eu defendi a dissertação, e agora que eu vou defender a tese, né? O que é... Para que meu trabalho vai servir, né? A quem ele vai... Como ele pode ajudar a transformar esse olhar sobre a cidade, não só sobre a cidade, né? Porque começa por revisitar essas discussões sobre o nosso lugar, e isso vai para outros lugares também, né? Você abre o seu olhar para o mundo. Então, acho que talvez esse seja o nosso grande desafio, furar a bolha, né? Eu acho que a rede social pode ser uma grande saída. Eu acompanho você com o professor influencer, acho super bacana. Acho que essa é uma estratégia de furar a bolha e falar para os nossos alunos, e falar para os estudantes como se pesquisa, e que essa pesquisa não é só uma pesquisa sobre a Carta de Feira pura e simplesmente. Ela é sobre a cidade, né? Como todas as outras pesquisas, também é sobre como nós nos comportamos nesse momento. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Furar a bolha. Eu ainda não tenho uma resposta de quais são todas as possibilidades, mas eu acho que é começar uma discussão, levar esses trabalhos para as escolas e levar as escolas para a universidade. E não ficar nessa ideia de hierarquia de conhecimento, de que na academia as pessoas discutem ciência e na escola não se discute as coisas. Acho que a gente tem que sair e ir para a escola, né? Como professora de estágio, eu faço essa defesa todos os dias. O Elias, respondi? Iago dá um ok ou não, precisa que eu aprofunde mais depois no chat. As principais fontes. Elias, essa apresentação que eu fiz é uma apresentação que mistura muita coisa do mestrado
e muita coisa do doutorado também que eu estou pensando, né? Essa coisa do mito mesmo é uma discussão no doutorado, eu não fiz no mestrado. Mas eu usei, primeiro, o jornal Folha do Norte, que acaba sendo nosso grande aliado, porque ele é o jornal maior de circulação ininterrupta na cidade, e o mais antigo. O Folha da Feira eu consegui também. O Feira Hoje, que eu uso mais na tese. Eu uso as discussões, eu uso a revista Panorama da Bahia, todas no Museu Casa do Sertão, que é o lugar de pesquisa da maioria de nós, né? Quem pesquisa Feira de Santana é o Casa do Sertão. Ai de nós se não fosse o Casa do Sertão na UFES. E eu pesquiso na tese, eu discuti muito, eu estou usando fotografias também, né? As imagens, e usando também os jornais na perspectiva de fotoreportagem. E aquele filme que a prefeitura fez sobre o filme da Sani Filmes eu uso, sobre o histórico da micareta, né? Ele faz um histórico da década de 60, dos carros alegóricos. Eu uso agora essa linguagem fílmica para poder fazer as discussões desses sujeitos que estavam compondo e construindo a cidade. Luciano, você trata o porquê desse cancelamento do carnaval em feira para micareta? Eu acho que o carnaval ele deixou de ser... Porque, assim, uma coisa que a gente precisa retomar, o carnaval ele não termina quando a micareta é oficialmente criada com regularidade a partir de 37. Porque já existiam as práticas análogas à micareta, e em 37 é que ela passa a ter uma regularidade reconhecida pela prefeitura. Tanto que na minha tese eu não discuto a partir de 37, eu discuto a partir de 40. Por que eu discuto a partir de 40? Porque de 37 até 40, a micareta nunca era uma certeza. Era assim, se o carnaval não der certo, a gente faz a micareta. Só que em 39, antes mesmo do carnaval acontecer, eles já noticiavam no jornal a micareta de 40. Então, assim, deixou de ser uma ruptura. E por que isso? Porque as pessoas que já festejavam, já ficavam na cidade durante o carnaval, eram as mesmas pessoas que também faziam o complemento desse segundo carnaval, digamos assim. Então, você juntava as pessoas que permaneciam na cidade, que faziam a festa pós-quaresma, com as pessoas que não tinham para onde ir depois da quaresma e que inevitavelmente iam ficar e fomentar essa festa. Então, assim, é a ideia das negociações, né? Porque não é só o conflito, também há as negociações, né? O que é que seria melhor? Você manter um carnaval que, para uma elite, seria inviável, porque ela ia para o Carnaval de Salvador, que era mais moderno, o Carnaval da capital, essa ideia de capital como um lugar que emana as melhores coisas do que o interior, ou você fomentar uma festa que seria própria da cidade, você ganharia protagonismos, você juntaria mais gente, feira passava a ser atrativa de outras, atrair outras cidades, inclusive pessoas de Salvador que poderiam vir brincar a micareta. Então, acho que é uma espécie de negociação. Quando você fala bem assim, você pergunta, se entregou o nosso carnaval para Salvador, ou entregou, não vamos mais concorrer. Era viável para as pessoas, tanto que ficavam na cidade e festejavam, porque iam ter mais investimento, ia ter a prefeitura fazendo iluminação, poderia circular o livro de ouro para poder construir melhor essa festa, que eles já praticavam. Então, é quando você ocorre as negociações do que é que pode ser melhor para essa cidade e para esses projetos, né? Como é que isso seria bom para a cidade. Então, o porquê desse cancelamento é uma questão estratégica mesmo, das construções de projeto, do que é mais adequado para a cidade. O carnaval deixou de ser uma coisa tão importante. E tanto que quando a micareta se efetiva, é um festejo do comércio, porque você começa a fazer os hotéis aumentam na cidade, porque você vai conseguir mais artistas,
turistas para vir para a cidade. Há uma propaganda de que a micareta acabou o carnaval, mas tem a micareta. Você vai construindo essa relação, e a micareta passa a ser muito mais significativa do que o carnaval para a cidade. Ela dá o protagonismo à Feira de Santana. Então, eu não vejo como um abandono de entregar só das classes abastadas. Essas pessoas que ficavam na cidade também foram beneficiadas com isso, né? São as negociações, os conflitos que levaram a essa escolha pela micareta. Pronto? Ok, vamos ao segundo bloco. A gente começa com Reginilde. Reginilde pergunta se você consegue identificar a variedade de sujeitos que compõem o festejo da micareta, seu perfil, bairro e profissões. Conseguiu ouvir? Ok? Perfil, bairro e profissões. O Carlos pergunta se existe alguma pesquisa sobre a violência policial na micareta de feira. E aí ele faz um comentário a partir da memória pessoal de que quando criança ele ouvia dizer que algumas pessoas eram presas antes da micareta. A Reginilde faz um comentário e uma pergunta em seguida. Quando da minha pesquisa percebi que algumas lideranças das escolas também faziam parte de outras associações recreativas, como o futebol, que, aliás, era bastante ativo na década de 1930, quando comecei a pesquisa das melindrosas. Você notou isso? Você conseguiu ouvir, Mira? Consegui. E a professora Lisete pergunta se a Igreja Católica fez alguma censura aos festejos ditos profanos. Posso? Natália pede para você repetir o nome do filme que recupera o histórico da micareta. E Diego pergunta: em suas pesquisas, existem indícios ou você percebe os processos da micareta? A gente... Ana? Oi? Não, consegue me ouvir? Falhou um pouquinho. Vou repetir, então, de Diego. Em suas pesquisas, há indícios ou você percebe os processos da micareta? Sim, eu vi. A gente vai para esse bloco de respostas, porque logo depois a gente tem mais duas questões. Então, para não acumular, a gente vai para esse segundo bloco e a gente abre mais um terceiro. Tá bem. Bom, Reginilde, eu vou tentar responder as duas quase ao mesmo tempo. Se identifica a variedade do perfil, né? Identifico sim. Existiam... os jornais, eles costumavam silenciar muito esses perfis das pessoas, né? Eles costumavam dizer a multidão, diferenciar a multidão de fulião, em alguns momentos, sobretudo pós municipalização da festa. E havia uma variedade de sujeitos que compõem essa organização da festa, né? Tem os sujeitos que vão para a festa, que iam para a festa das filarmônicas, os sujeitos que iam para a festa de rua, e eles costumavam dizer que
eles sempre costumavam trazer aquele mesmo trecho do jornal, sem distinção nenhuma. O jornal fazia questão de dizer, sem distinção de sexo, de classe, de gênero. Mas toda vez que eles se referiam a algum adjetivo, que era um adjetivo esforçado, sem o mesmo brilhantismo que as outras, quando a gente ia verificar, eram sempre pessoas de classes populares, os sapateiros, os alfaiates, homens e mulheres negras, que eram colocados na ideia de que você precisa, são esforçados, mas precisam abandonar os hábitos antigos dos tambores. Isso era algo que aparece nos documentos, né? Eu não consigo identificar por bairro, muito longe do anel de contorno. Eu identifiquei muitas coisas na Barroquinha. Eles costumavam fazer referência à Barroquinha, ao Tanque da Nação e aos bairros mais afastados, só depois da década de 80, que aí entrava Queimadinha, o Tomba, entrava nessas referências, mas como um projeto de criar a micareta dos bairros. Eu estou dando spoiler da tese. Quando os bairros aparecem na documentação, eles sempre são os bairros mais afastados e os bairros periféricos de população negra, onde eles são colocados, onde coloca-se um trio lá, para eles festejarem lá, e não no circuito oficial da festa. Começa a dizer que as batucadas não são adequadas, que as escolas de samba da década de 70, né? As escolas de samba já estavam ultrapassadas e eram sempre... Eu lembro um pouco do que o Diego falou dos afoxés. Sim. Eu já quero juntar com isso dos afoxés, porque eles são apagados da memória de Feira de Santana, de uma tradição festiva. Muitas pessoas não sabem das tradições de escola de samba organizadas por esses sujeitos, os sapateiros, os alfaiates, as lavadeiras, que construíam essa festa com as suas comissões e acabam sendo esquecidos. Muitas pessoas nem sabem que esses grupos existem a partir dessa ideia da festa apenas só como o trio elétrico. E aí os afoxés, eles não aparecem tanto, e os afoxés ainda existem. Tem um trabalho do Eduardo Miranda que fala sobre o afoxés da Rua Nova, que ainda existem, só que para eles são criados circuitos alternativos. Eles não cabem no circuito oficial da cidade, né? Quando a prefeitura começa a controlar isso, é que eu mais percebo esses bairros, esses sujeitos, essas pessoas que são projetadas para fora do oficial, para fora do que precisa ser vendido. Nesse período de 30 a 37, há um silenciamento. Porque eu só descobri, por exemplo, que as melindrosas, que eram um sucesso da micareta de feira, que ganhava vários prêmios, eram filhas de lavadeiras do Tanque da Nação, de mulheres negras que construíam a festa de forma deslumbrante, porque eu fui olhar a dissertação de Reginilde. Eu fui ler o texto dela para saber quem eram essas melindrosas. E aí é que você começa a pensar que essas memórias outras precisam aparecer nessa discussão para a gente poder sair desse lugar. E eu notei sim, Reginilde, que elas faziam parte da festa de Santana, elas estavam num lugar de sociabilidade que era muito forte, que era importante para a construção da cidade. E o lugar delas é que é silenciado nesse jornal, né, de onde é que elas falam. Não sei se eu respondi. Eu não identifico nos primeiros anos, eu não consigo identificar nos primeiros anos da micareta nenhum bairro para muito longe desse centro urbano, o que era o centro urbano na década de 30 e 40. As profissões são sempre silenciadas quando convém serem silenciadas. Quando você quer falar que as damas da sociedade, aí você começa a falar, dá toda a linhagem, a origem, aí você já sabe qual é a intenção daquilo ali, né? Que é reforçar uma tradição, que é uma tradição de famílias, dos coronéis, as princesas, da micareta, aquela coisa toda. Aí você começa a dizer muito sobre quem compõe aquele grupo. Quando há um silenciamento muito grande do grupo, eles acabam... Quando o grupo não é adequado, ou quando o lugar de fala deles não é conveniente para a cidade, eles tendem a silenciar.
Sim, Reginildo, eu também ouvi relatos da participação no Recôncavo. Eles iam para Muritiba. Eu achei documentação de que as melindrosas iam para Muritiba, não só para Muritiba, para São Félix, fazer os passeios, tocar nesses lugares. Era um grupo muito ativo, muito ativo. Ganhava vários prêmios na cidade, a disputa, né? De quem era o melhor bloco da cidade. As melindrosas estiveram no topo e construíram essa micareta, né? Essa construção da micareta tem grande parte das melindrosas. Então, a chuva esconde o protagonismo das melindrosas na construção da micareta, por exemplo. A Elisete, sobre a censura da igreja. Tinha um padre que eu achei que era o padre Almica. Ele chegou a proibir que a 25 de março tocasse na festa de Santana, porque ela estava envolvida com esses festejos de pós-quaresma, né? Ele chegou a proibir que a Filarmônica tocasse em retaliação a essa prática. Porque, assim, o carnaval é o permitido, você pode carnavalizar, porque é uma espécie de negociação, né? Você pode carnavalizar, mas depois vem o período de recolhimento, né? Que é o que a igreja entende como esse período, a igreja católica entende como esse período de recolhimento, de voltar para dentro do aspecto religioso, do sacrifício, do jejum, né? Que é um dos sacrifícios da quaresma, e seria um disparate você... no pós-quaresma voltar à festa da carne de novo. Então, parecia que eles estavam sendo desrespeitados quase que o tempo todo. Então, assim, existiam essas retaliações quanto a essa festa. A igreja, eu encontrei esse relato do padre Almica e perguntei até meu pai, você me falou desse padre? Aí ele falou assim, minha tia dizia que ele era muito bravo, que ele gostava da micareta, essas coisas do controle, né? Porque o carnaval é um acordo. A micareta saía desse acordo. Então, eles tendiam, sim, a pressionar para que os grupos não aderissem à micareta, inclusive com retaliações às filarmônicas que insistissem em tocar na micareta. A violência policial, né? De Carlos. Carlos, essa coisa da violência policial, ela desaparece dos jornais. A gente só vai ter relatos quando vamos entrevistar as pessoas. Eu pulei essa parte, mas eu volto e falo das fontes. Na dissertação eu não usei, mas na tese eu uso depoimentos. E as pessoas que eu conversei diziam isso, né? Quanto a rua ficava perigosa a partir de determinado momento, né? De como a polícia começava a ser mais incisiva. E existia uma coisa na década de 80 que era chamada Operação Limpeza. Eu uso a reportagem da capa inteira o jornal inteiro desse documento na tese, que vem assim, caixa alta, Operação Limpeza. Aí vem primeiro, o que a polícia está fazendo para garantir um carnaval seguro, que você pode ir para a rua? Então, eles faziam a operação limpeza, eles colocavam da rua, a fiscalização dos lugares que iam vender comida e a limpeza social. Eles prendiam as pessoas previamente. Tem um dado momento que eles dizem que eles retiram pessoas da cadeia de Feira de Santana e mandam para a cadeia de Salvador, a Pedra Preta, que é como eles chamavam na época, para abrir espaço para garantir que a festa fosse segura, porque eles iam prender pessoas que poderiam fazer da rua um lugar perigoso. E eles diziam, aquelas pessoas já conhecidas, mas sabe quem são as pessoas mais conhecidas, né? As pessoas mais conhecidas com cara de criminoso para a polícia, a gente sabe, infelizmente, não só para a polícia, né? Para a sociedade racista, qual é a cara do perigo. Então, essas pessoas eram presas previamente, muitas sem nem terem feito nada, mas só pela possibilidade de fazer. E são colocados na mesma reportagem, Operação Limpeza, a rua, a fotografia da rua sendo limpa, a rua física,
e a limpeza das pessoas, que é você abrir espaço na cadeia para prender as pessoas e garantir que os foliões fossem com as suas famílias festejar de forma muito tranquila. Ana? Oi, Mira. Karine Damasceno já disse aqui que você já respondeu a pergunta dela, que era exatamente sobre as tensões raciais na micareta de feira. A Natália pergunta se possível como Miranice enxerga a micareta hoje em dia. Miranice é uma foliã da festa? Meu momento confissão. A Elis pergunta, diz assim, as estratégias de invisibilização da população negra citadas por você são muito parecidas com as ações do próprio Carnaval de Salvador. Você chega a fazer essa comparação na pesquisa? São essas duas perguntas. E Clóvis lembra aqui que Padre Amilcar andava armado, inclusive, coronel de batina, na classificação de Aloysio Rezende. Ele era bravo. E Luciano traz mais uma questão. Você vê a questão da geografia da micareta com a atuação dos clubes. Eu tenho referência, Feira Tênis Clube e outros clubes de sociabilidade e as atividades festivas dos bairros, e continua. E quais eram as atrações que comandavam a micareta? Eu vou dar spoiler da tese. Eu não queria dar muito spoiler da tese, né? Mas vou. Natália, você tocou no momento confissão, né? Como eu vejo a micareta hoje e se eu sou uma foliã. Gente, eu sou a foliã de televisão mais fiel da micareta do carnaval que possa existir. Eu não vou pra rua, mas eu adoro a micareta. Tanto que eu pesquiso, né? Porque eu acho absolutamente fascinante. E eu acho que meu plano era comemorar a tese na micareta de feira ano que vem, para eu viver esse lugar. Mas eu não vou para festa de rua. Eu nem sei por que eu não vou, mas eu não vou. Mas eu adoro assistir. Eu assisto. Milton Moura falou assim para mim: se você fosse passar na seleção de antropologia, você nunca passava. Eu disse, ainda bem que é história. Mas eu assisto toda a programação, eu comento, e eu acho que a micareta de feira agora, talvez, ela perdeu o sentido para algumas pessoas, mas ganha para outros. Eu vou para a ideia de que a tradição, ela se move. Eu escuto muitas pessoas dizendo que a micareta, ela não é mais a mesma, tá sem graça. Mas eu escuto muita gente dizendo que a micareta é legal, que não perde, que se a mãe não deixar aí, chora. Então, é a ideia de como a tradição vai se movendo e como essa festa não faz sentido para algumas pessoas mais, mas faz para outras. As pessoas continuam gostando da micareta. Agora, eu gosto da micareta da década de 80, né? Eu não vivi, mas meu sonho era ir no Baile das Atrizes, que eu acho fascinante, a questão da fantasia, de como era um baile LGBT. Não LGBT, porque a maioria eram de acho que é um baile gay, né? Você elegia a rainha da micareta, a rainha de todas elas, que eu ainda quero escrever sobre isso. Eu gosto da micareta da década de 80, eu acho que era mais divertida, eu acho que era mais debochada, eu acho que as pessoas usavam o carnavalesco de uma forma mais... eu não sei explicar, mas assim, o bloco Nós Sofre, Mas Nós Goza é minha paixão da pesquisa, porque
era o momento em que as pessoas extravasavam as tensões também, né, naquele bloco, que era o bloco que questionava, inclusive, as cordas dos blocos que surgiam a partir daquele momento. Assim, eu acho que a micareta tem sentido para todo mundo. Essa micareta tem sentido agora. Eu acho que tem perdido muito espaço para as festas dos camarotes. E eu acho que os camarotes é uma releitura dos blocos antigos, porque a gente fica pensando assim, o Feira Tênis Clube faziam clubes privados. Agora essas festas privadas estão na avenida, ao lado dela, né? As pessoas ficam na avenida, mas em festas privadas. Então, assim, eu acho que essa micareta agora está seguindo o rumo da história. Ela se transforma a partir das demandas e extensões que vão se apresentando e as pessoas vão construindo. Talvez se a micareta tivesse continuado a mesma que eu gosto, que era da década de 80, ela nem mais existisse, porque ela não faria mais sentido para as pessoas de agora, desse momento, desse tempo histórico. Elis, que me perguntou sobre as estratégias de afastamento do carnaval de feira, que parece muito com o carnaval de Salvador. Não, eu não faço a comparação até esse momento. Não fiz nenhuma comparação para perguntar, para pensar como isso é colocado. Mas é uma estratégia de você vender a festa, né? A partir da década de 70, a Feira de Santana começou a vender a festa para o resto do país. Os cartazes produzidos pela Setur circulavam em todos os eventos do país inteiro. Era grande preocupação de divulgação. E quando você divulga uma cidade, você quer divulgar a imagem que você tem, que você quer que a cidade seja reconhecida pelos outros. Pelos de fora da cidade, pelos internos também. Tanto que é em 70 que você começa a construir os circuitos alternativos, né? Você não consegue eliminar as práticas que você não acha que são legais, então você coloca ela em outro lugar da cidade para poder... É o não oficial, é o que eu não consigo exterminar, mas eu vou deixar lá. Aí vai spoiler da tese. Então, eu acho que é a mesma lógica de Salvador, né? Salvador vende o carnaval para o mundo. Então, qual é a imagem de Salvador que quer ser vendida para o mundo inteiro? É a imagem do circuito Barra Ondina, né? Por que eu incomodo tanto com Igor Canário entrando no Campo Grande com a pipoca, com o gueto, com o povo preto, né? A gente pode pensar, porque aquilo é a imagem que vai passar para o mundo, né? Luciano fala sobre a geografia. Outro spoiler da tese. Eu construí eu pensei em alguns mapas para poder ordenar justamente isso, né? Qual é o lugar que ocupa os clubes da cidade e qual é o sentido da rua. Então, assim, em uma perspectiva bem sociológica, a rua tem um sentido e um significado, né? Não é só uma rua, não é só a rua da direita que foi escolhida para ser a rua da micareta de feira, da primeira micareta de feira de Santana. Tem um sentido para aquela rua ter sido escolhida, assim como tem um sentido para ela mudar para Senhor dos Passos, por decreto, pela prefeitura em 1970, quando ocorre a municipalização. Ela sai da rua da direita e vai para Senhor dos Passos. Como também tem o sentido dela sair da Senhor dos Passos e ir para Getúlio Vargas, né? Como também eu paro na Getúlio Vargas, né? Minha pesquisa da tese vai de 40 a 86, que é quando a She Music, na minha concepção, transforma essa forma de brincar, porque, inclusive, transforma quem são os artistas que vão tocar nessa festa. Porque antes você tinha muitos artistas locais, as bandas, as fanfarras, músicas próprias que eram feitas e que revelavam muitas tensões da cidade. Na tese eu discuti algumas letras de música que revelavam as brigas sociais por trás dessa festa. Os Filhos do Sol fez uma música para Flor do Carnaval, porque o Flor do Carnaval não era um grupo composto por um grupo de elite. Eles fizeram a música dizendo assim que eles lavavam a roupa do seu senhor. Então, por aí você já tem no carnaval, na micareta, uma discussão para além dos dias de Momo, né, que é o que eu falo na dissertação. Então, eu uso essa
Eu paro na questão de quando a She Music estoura, porque ela passa a ser um pacote, pronto, né? Os cantores são os mesmos cantores que cantam em feira, em Salvador. Aí você vem a banda Spartacus, gente, esqueci o nome do... Mas sempre eram os mesmos cantores depois da She Music. Aí eu paro aí a minha discussão da tese. Mas antes dessa discussão, eram muitos artistas locais, tanto que eles perdem espaço. Tem uma entrevista do Mané de Emília, que ele fala de como as escolas de samba perderam espaço depois que o trio elétrico foi ressignificado na década de 70, né? Porque o trio elétrico era de 50, mas na década de 70 ele passa a ser o carro-chefe das festas carnavalescas baianas, e eles começam a perder espaço mesmo, os artistas locais começam a não ter mais verba da CETU, tanto quanto os outros, e isso vai trazendo cada vez mais artistas de fora como as grandes atrações da cidade. Ana? Oi, Mira. Você está aí falando da década de 80, e eu estou me lembrando de uma micareta que eu fui com a cara de menina, né, de grupo de jovem de igreja, e aí a gente foi ficar junto de quem? Da polícia. O que aconteceu? O colega nosso, né, claro, negro, quase vai no camburão da polícia. Aí a gente aprendeu que não devia brincar micareta de junto de policial, que a gente precisava brincar bem longe. Histórias da micareta de Feira de Santana. Ana, e eu acho... Só uma coisa foi o axé. Outra coisa, amiga, foi a chegada do arrocha. A micareta com a arrocha, rapaz, é um fenômeno magnífico. Mas só para lembrar esses detalhes. Ó, a gente vai tentando encerrar, mas tem uma pergunta ainda, viu? Não, rapidinho, acho que eu esqueci a pergunta de Natália, que eu vi aqui agora no chat. Natália, é a história da micareta. Eu vou colocar meu e-mail aqui, eu tenho ele, eu mando para você se você quiser, que é um filme, é uma produção da Sani Filmes. Que a Sani Filmes era uma espécie de cinejornalismo, eles eram contratados para poder fazer a cobertura de algumas coisas, reportagens encomendadas. Inclusive, ele é uma produtora de Salvador, e eles faziam esses trabalhos por encomenda. Aí eu botei meu e-mail aí, você manda para mim que eu envio para você. Ok. O Roger Max diz que você é maravilhosa. É porque ele foi meu aluno. E diz assim, o atual Banda Anunciador é uma tentativa popular de mimetizar essa antiga micareta e resumiu de comenta. Para além dos sentidos, Mira, não esquecer das lutas de onde saem vencedores e perdedores. Luiz Vitor, nosso professor Luiz, diz excelente leitura sobre o trio elétrico. E aí a gente deixa para você responder essa pergunta do Max para a gente ir para as palavras finais, a menos que vocês queiram ir até as 22 horas. Gente, isso que a gente falou dos vencedores, das lutas, talvez eu não tenha ido para a micareta justamente pelos reflexos dessas violências que quem veio antes de mim sofreu, né? Ana estava lembrando dessa questão de que não se brinca perto da polícia. Minha mãe tem uma memória, e aí ela não deixava a gente ir para a micareta mesmo quando era pequena, não. Ela dizia, você não vai. Eu já não vou porque sei, mas acho que eu vou. Mas ela não deixava a gente ir para a rua justamente por esse medo da violência, né? De como nós somos um alvo. E ela conta que uma vez ela estava brincando a micareta no passeio, porque ela já tinha medo de entrar na rua, né? Tem até a discussão que eu faço de quem tem direito ao passeio e de quem tem direito à rua, né? Quem pode brincar na rua.
E ela disse que estava com o irmão, e o irmão apanhou, tipo, do nada. E ele ficou muito envergonhado, porque apanhar da polícia no imaginário é que as pessoas iam vê-lo como bandido, porque essa é a ideia. Mas assim, todo mundo foi para casa e ninguém nunca mais voltou na micareta. Então, assim, quando nos dizem o tempo todo o quão perigosos nós somos, a gente acaba perdendo também, a gente começa a recuar do direito à cidade, né? Como a gente é obrigado a recuar por uma questão de sobrevivência às vezes. Então, assim, há dores na micareta também, né? Eu tenho um primo que ele foi na micareta uma vez e a polícia bateu nele, ele nunca mais foi. Ele odeia a micareta. Eu pedi para que ele me fizesse uma entrevista. Ele disse que ele não ia falar porque ele detestava a micareta. Então, assim, há um processo histórico de expulsão dessas pessoas que fere de várias formas, né? E que a gente precisa pensar. Ficou pesado agora. O Roger falou, eu quero que você repita só do Roger, por favor. Acho que eu acabei. Ana? Achei a do Roger. O bando anunciador é uma tentativa. Vocês estão me ouvindo? O atual bando anunciador. Está falando do atual. Do atual. De mimetizar a micareta. Eu acho que são festas diferentes. Que eu acho que está passando por um processo acelerado do processo da micareta. Porque quando o Cuca tomou a frente para o COEFES, né, tomou a frente para poder retornar ao bando, o que veio imediatamente à memória das pessoas foi um bando daquele tempo que foi interrompido, que era o bando das machinhas, o bando dos grupos, aquele mesmo modelo imaginário de bando, que é a fantasia, que é a coisa da brincadeira, do você se sujar, de você brincar, que era muito parecido com a micareta, tanto que foi extinguido porque era a parte profana da festa, que eles diziam que parecia um outro carnaval e que não cabia dentro de uma festa religiosa. Na década de 80, o bando foi eliminado por conta disso, por conta do que Elisete me perguntou sobre as perseguições. O trabalho de Daniela Neres, que estava aqui agora há pouco, ela fala disso em São Gonçalo, por exemplo. Tem um trabalho do Renan Pinto também, que faz essa discussão. E hoje eu acho que o bando está passando por um processo rápido de tudo que a micareta passou. Porque agora você já vê carros de som com cordas organizados por os cordões, né? Como as pessoas fazem agora a camisa para dizer de que bairro são, e ficam ali entre uma corda. Você já vê uma corda e um carro de som no circuito do bando, que era o mesmo circuito da micareta antiga, e que já tem pessoas dizendo que ali não cabe mais o bando, que o bando não cabe mais ali, que o bando cresceu demais e precisa ir para outro lugar. Então, parece que as questões que aconteceram com a micareta ao longo desses anos, elas estão acontecendo mais rápido em relação ao bando, mas eu acho que é uma outra festa. Acho que não é, eu acho que a gente vai ver a transformação dele para o que a gente conhece mais agora, do que a gente tem de imaginário de festa agora, do que imaginário de antes. Não sei se eu respondi, Roger. A Reginilde está dizendo que também vivia disputa entre bairros na micareta. Havia um zoneamento do espaço Getúlio Vargas, entre os bairros periféricos, onde quem atravessasse a zona de outro bairro vizinho levava a borracha. Gente, eu ouvi outro spoiler da tese. Tem essa mesma discussão. Uma foliã me disse isso, que muitas vezes o cordeiro, que era de um bairro, na hora que ele fosse passar, ele trocava de lado para não ser reconhecido. Então, tem um zoneamento mesmo, os lugares que você pode ficar a partir do seu conforto. Exatamente. É isso aí. Ana, posso fazer meus agradecimentos? Tem mais alguma questão? Pode, antes dos seus agradecimentos, sim, lembrar, minha gente. Quarta-feira, hoje é segunda.
segunda, dia 14, mas na quarta nós teremos duas mulheres também poderosas. Já sabe o que eu estou falando? Karine Damasceno e Railma Santos. Elas estarão aqui, né, com a gente nesse local virtual, né? Nesse último bate-canal. Karine falando da luta intergeracional por liberdade na cidade de Feira, 1871 a 1888, e Railma trazendo notícias do projeto de pesquisa Escravidão e Liberdade na Fazenda Candeal, Feira de Santana, 1850 a 1888. Quarta-feira, esse bate-canal, vem Railma, exatamente no mesmo horário, às 20 horas, certo? Mira, agora, amiga, seus agradecimentos, muitos elogios à sua fala. E Janaína me disse aqui no chat que não foi seu aluno, mas que você é maravilhosa. Pô, gente. Assim, quero agradecer a escuta de vocês até aqui, né? Às quase 10 horas. Dizer que eu sempre fico muito feliz em falar da minha pesquisa, porque eu tenho muita alegria em fazê-la, né? E eu acho que ela me levou a um lugar que talvez eu nunca tivesse pensado, né? Eu sou muito grata a esse trabalho, né? Como ele me envolve de uma forma que me faz fazer discussões para além de uma discussão pura e simplesmente da festa. Então, eu sou muito grata porque quem me escuta, né? Quem se predispõe a me ouvir, né? Então, assim, agradeço muito os elogios. Vocês são muito gentis, foram muito gentis com os elogios. E, assim, as questões muito pertinentes, achei muito legal esse momento. Quero agradecer a Ana por ter aceito mediar essa mesa. Quero fazer um agradecimento ao Gideon Gomes, que foi quem fez os nossos cards, que ficou lindo o card. Quero agradecer a ele por isso, né? E agradecer a vocês, agradecer as meninas que toparam fazer esse evento e que me deixa muito satisfeita, né? Porque é um momento de muito aprendizado. Eu aprendo muito com as questões. Isso que Roger me perguntou, eu já fiquei com uma coisa na cabeça aqui do como é que eu posso um dia, quem sabe, falar sobre isso, sobre essa festa, sobre essa relação. As questões sobre a festa, sobre a geografia, me inquietam também bastante, tanto que eu discuto as territorialidades. Eu quero muito, 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 muito agradecer a todos vocês, a escuta, e dizer que continuem assistindo às outras atividades, porque está sensacional. A mesa das meninas, quarta-feira. No dia 21 tem a mesa de Reginilde e de Ana Maria, que também vai ser outro momento muito bacana. E encerramos com a professora Elisete, porque temos que encerrar, né? Eu brinquei assim, gente, não pode ir muito longe não, porque eu já estou com a corda no pescoço da tese, então não pode se invitar mais dias. E dizer assim, muito, muito, muito obrigada, só gratidão mesmo por vocês aqui. E sim, me sentir muito acolhida, né? Nesse tempo de pandemia, a gente precisa desses momentos de encontro para gerar esperança, né? Que